Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Senhoras e senhores, bom dia. Novamente, na sua companhia, em seus lares, o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Um programa da Confraria da Comunicação, todos os domingos, 10 horas e 30 minutos, pela nossa Poa TV. O nosso programa Comunicando Espiritualidade é sempre um momento de reflexão. Assuntos que nós escolhemos para pensar. Nós pensamos, os senhores e as senhoras pensam, e cada um faz a sua conclusão. Porque nós aqui nesse programa não queremos ser encaminhadores de ninguém. Nós apenas estamos trazendo questões para serem avaliadas e para formar a consciência de cada um. E por falar em consciência, hoje, bom dia, professor Olimar. Bom dia a todos. É um prazer imenso retornar a este espaço e hoje eu retorno com um provérbio. E diz assim, Provérbios 25, 27. Assim como o mel demais não é bom, mel demais não é bom, não. Porque não faz bem. Também não é bom andar procurando elogios. Fica para a nossa meditação. Tá certo. Bom dia, engenheiro. Como é que estamos? Tudo ótimo, graças a Deus. Um bom dia a todos. E como não podia deixar de ser hoje, começar com uma frase, um pensamento que foi escrito por Chico Xavier, que ficou como marca registrada dele para a gente iniciar o nosso programa. Os teus pensamentos e vontades são a chave de seus atos, e atitudes são as fontes de atração e repulsão na sua jornada. Não reclame nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está aqui, em suas mãos. Reprograme sua meta. Busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Senhores e senhoras, já perceberam que hoje nós vamos conversar sobre Chico Xavier, vida e obra de Chico Xavier. Professor Olimar, para começar, quem foi Chico Xavier? Chico Xavier, nascido a 2 de abril do ano de 1910, foi um médium brasileiro, um cidadão cuja vida é um paradigma, é um modelo digno de ser seguido por qualquer indivíduo. E que no trabalho mediúnico, no uso da sua mediunidade, realizou aquilo que qualquer um de nós tem por obrigação realizar. E realizou de forma magistral. Com humildade, com amor, com boa vontade, e como aquilo que Emmanuel lhe disse em 1931, quando se dá a conhecer a Chico, à margem do riacho, ele diz assim, parece riacho: vamos escrever 30 livros. E é fundamental que tu tenhas disciplina, disciplina e disciplina. Com certeza Chico não ficou nos 30, mas segundo alguns biógrafos,
439 obras. Segundo outros, em função da sua produção regular, de aproximadamente 6 livros anuais, mais de 450 obras. Um volume impressionante. Obras mediúnicas, das quais ele não pegou um centavo. Nada. E doou tudo para a caridade. Então, é deste indivíduo que nós estamos falando. Mas me permitam. Por favor. Chico, ele foi muito perseguido por aqueles que não querem que o conhecimento e a verdade venham à tona. Por aqueles cujo interesse é esconder, dominar, manipular, destruir. E, portanto, mantendo nesta idade das trevas, entre aspas, mantém o controle sobre a humanidade. Então, Chico sofreu muitas perseguições. E nós podemos sentir, ao longo destas 2 últimas semanas, desde quando optamos por falar deste tema, a natureza dessas perseguições, pois que elas nos atingiram. Dificuldades de toda monta, tentativas de toda a ordem para fazer com que este programa fosse inviabilizado. Esta gravação não acontecesse. Mas, graças a Deus, ela acontece. Graças a Deus, os bons amigos espirituais, ela se realiza. Porque não querem que a verdade venha à tona. E isso não é uma prática, digamos, atual. Isso é uma prática muito antiga na história da humanidade. A tentativa de cerceamento dos indivíduos. A tentativa de fazer com que permaneçamos na escuridão, na ilusão. Permaneçamos na cegueira. E quando a gente observa, por exemplo, eu tenho certeza que o Tiago vai abordar essa questão, quando a gente observa, por exemplo, o trabalho do Chico e as críticas que ele vem sofrendo, se observa uma tendência hoje em dia, e por isso a nossa proposta de trazermos este assunto à baila, o Chico Xavier, vida e obra, a tendência de tentar abafar, de tentar menosprezar, de tentar diminuir o trabalho de alguém, um trabalho magistral e excepcional, que jamais foi capaz de denegrir ou prejudicar a quem quer que seja, ou que seja um único animal. E a tentativa enlouquecida de inviabilizar isto. E nós nos insurgimos contra este tipo de prática das trevas, este tipo de prática destes espíritos atrasados que querem inviabilizar o trabalho e a obra do Chico e fazer com que ele seja esquecido dentro do meio espírita e do meio brasileiro, porque Chico extrapola os limites da doutrina dos espíritos. Obrigado, professor. Tiago. Enquanto o professor vinha falando, e isso é uma característica que marca todos esses grandes espíritos que vieram, e a gente já falou em alguns programas a respeito até desse assunto, da missão, e essa missão humanitária, essa missão global que Chico veio desempenhar, e que ele foi preparado, né? A gente percebe, e eu me baseei nesses relatos que foram dados pelo próprio Chico à época, para alguns amigos que tiveram uma convivência mais próxima com ele, e Ramiro Gama escreveu um livro, né, que fala sobre os lindos casos de Chico Xavier, e esse caso que eu vou trazer já foi até inclusive objeto do filme, né, em que a gente observa a série de maldades que aquela madrinha, né, que a mãe de Chico, a mãe biológica dele, desencarnou, e ele foi entregue aos cuidados. O pai dele tinha diversos filhos lá, e aí ele ficou aos cuidados da sua madrinha. E essa madrinha é o caso emblemático que mostra o quanto o mundo espiritual já estava preparando ele para uma missão muito difícil.
né? E ele, como uma criança de 5 anos, né, esses relatos são mais ou menos nessa faixa de idade, e a madrinha dele pede para ele lamber a ferida do seu filho adotivo, né? Ela chama uma benzedeira, e a benzedeira diz que ela precisa de uma criança para lamber as feridas, as úlceras, né, que estavam naquele menino durante 3 sextas-feiras, por 3 sextas-feiras continuadas pela manhã em jejum. E aí a gente nota, esse livro deixa bem claro essa preparação para essa missão, porque aí ele entra em cheio, ele diz, poxa, eu sou uma criança de 5 anos e eu tenho que fazer esse tipo de atividade, Mas aí a mãe dele, naquela época, ele já tinha um contato com a mãe dele no mundo espiritual. Ele conseguia ter a vidência e a audiência, e ele conseguia conversar, ter diálogos com a mãe dele, que colocou-se no papel de orientadora, né? Naquela época ele ainda não conhecia Emmanuel para escrever os livros, mas a mãe dele já dava essas orientações. E aí ela diz, a frase que me chama muita atenção: mais vale lamber feridas que fazer aborrecimentos nos outros, que mostra todo esse caráter e essa pureza do espírito do Chico, desde aquela época, em que ele ainda não tinha um total entendimento da sua missão, mas ela já estava preparando ele justamente para isso, para ele entender que o mundo ia se voltar contra as verdades que ele ia trazer à tona, né? E a coisa mais incrível de tudo isso, e que hoje é uma coisa que é um contrassenso até na humanidade, é que ele recebia todo tipo de crítica, todo tipo de maledicência, e ele respondia tudo isso com amor. Como a gente tem dificuldade ainda hoje, né? As pessoas elas se armam, elas entram em estado de choque e tentam revidar, e ele mostrou mais uma vez esse exemplo, porque ele, eu acho que o grande fato, a grande característica de Chico era essa fé em Jesus e em tudo que Jesus passou, e aí ele se colocar nessa posição do tipo, se Jesus, que era o governador da terra, que era um espírito acima de tudo, passou por tanta coisa, por que eu não posso passar também? Ele sempre vira e mexe, a gente observa nos relatos que ele respondia justamente se baseando nesse modelo. E para nós ele foi o modelo mais próximo, né? Porque ele é brasileiro, ele é da nossa terra, e aí ele nos mostra que um exemplo de vida e de conduta acima de qualquer vaidade, do orgulho. E aí hoje esse programa é uma homenagem, e a gente acabou fazendo algumas pesquisas, eu e o professor também, a gente andou vasculhando pela Super Interessante, a gente percebe uma crítica que é totalmente sem fundamento, mas que faz parte da nossa humanidade, porque afinal de contas, né, Tomé observou o mestre ressuscitado e ele só acreditou quando ele enxergou. Então as pessoas ainda são um pouco Tomé, né? O São Tomé ainda está vivo no nosso mundo. Então nada mais justo do que a gente prestar essa homenagem para falar sobre a obra, que a gente vai começar agora a entrar um pouquinho mais a fundo na obra que ele deixou. Nós estamos no fim do nosso primeiro espaço e após o intervalo estaremos retornando com a vida e obra de Chico Xavier. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Sóster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Estamos retomando o nosso programa Comunicando Espiritualidade, hoje focando Chico Xavier, vida e obra. Nós poderíamos ficar aqui, sei lá, horas, dias, meses falando sobre Chico Xavier e não conseguiríamos esgotar o que esse homem extraordinário deixou para nós, para a nossa cultura, para o nosso conhecimento e principalmente para o nosso esclarecimento espiritual. Professor Olimar.
Chico Xavier, ele, como eu disse, em 1931, ele tem o primeiro contato com o Emmanuel. Ele, em 27, se não me falha a memória, ele já tinha fundado o Luiz Gonzaga, o Centro Espírita, em Pedro Leopoldo. E ele já estava iniciando o trabalho de psicografia. Trabalho este que, por exemplo, na sua infância, na escola, ele redige uma redação e diz à professora e diz para os colegas que o espírito estava ditando para ele. Eles não dão bola e esta redação acaba recebendo uma menção honrosa no Estado. E isto é mais um motivo de celeuma, de discussão, de incomodação, um desgaste para o Chico. Bom, ele então escreve outra redação sobre um tema fortuito, escolhido ao acaso, momentaneamente, sobre o grão de areia. E ele já então, em 27, inicia esses trabalhos de psicografia, e esses trabalhos de psicografia vão levá-lo ao aprimoramento dessa sua faculdade, não é a única, mas o aprimoramento dessa sua faculdade, que é a grande ferramenta que vai consolidar a tarefa do Chico. Talvez complementando, com certeza, o trabalho de Allan Kardec, começado na França, no século anterior. Bem, nós vamos ter, então, em Chico, obras como a primeira obra, Parnaso do Além-Túmulo, com mais de 200 poetas voltando e trazendo de forma muito autêntica a sua obra, trazendo à tona de novo através da mediunidade do Chico, o que surpreende a crítica literária da época. Nós vamos ter, além destes, Nosso Lar, Paulo e Estevão, os livros que ele escreve, não é? Na residência de Jovino, e que ele vão se constituir naquelas obras antológicas que precisam ser revisitadas. Isso é um detalhe importante. Quando a gente, por exemplo, pega Nosso Lar, André Luiz, de uma maneira geral, e relê a obra, nós percebemos muitas coisas nas entrelinhas que não tínhamos visto, que não tínhamos percebido. E o mundo espiritual toma uma dimensão muito mais ampla. Quando a gente pega, por exemplo, as correspondências, no livro Somos Seis, eram 6, essa obra em que traz as mensagens dos filhos desencarnados para os familiares que ficaram, com dados comprobatórios da identificação. Nós estamos falando das mais de 10.000 cartas e que ele recebe para os familiares das pessoas e nunca cobrou nada. Quando a gente faz um estudo dessas obras, você percebe a quantidade de informações acerca do plano espiritual. E nos surpreende, e eu falo revisitar a obra do Chico, a obra de André Luiz principalmente, e a gente percebe que muitas coisas nós não conseguimos enxergar na primeira leitura. Então, por isso a necessidade de voltarmos e revisitarmos essas obras. Nosso Lar, em 43, a série dos livros, por exemplo, do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, o caso do Humberto de Campos, que a família requeria direitos autorais, sobre as obras psicografadas. Os trabalhos do Chico vinculados, por exemplo, à cura e o tratamento das obsessões, a começar pela sua irmã, porque ele tinha 17 anos quando uma das irmãs dele é tomada por um processo obsessivo muito sério, e a partir dali é que ele toma contato com o espiritismo. Então nós vamos ter em Chico Xavier uma profusão muito grande de obras, de informações, de trabalhos, aos quais ele reconhece não ser o autor, o que pode ser discutível. Porque o Chico é médium, e médium cede uma parte do conhecimento que ele tem. Ele cede uma parte. Os Espíritos dizem assim para nós: você é médium, vai estudar, leia,
estude. Por quê? Porque quando nós formos utilizar os materiais disponíveis no seu cérebro, teremos muito mais materiais adequados para serem utilizados. Então é indiscutível a gente dizer assim que Chico foi, como alguns de forma muito pejorativa dizem, secretário dos espíritos. Não é isso. Não é isso. Médium, efetivamente, não é isso. Então nós precisamos sim, hoje, reverenciar a figura do Chico, mas muito mais do que isso, viver. Não é copiar a psicografia do Chico, não. É viver como Chico. De forma simples, de forma humana, de forma amorosa, carinhosa, e jamais ferindo, magoando ou prejudicando a quem quer que seja. E se aconteceu, pode acontecer, porque nós somos imperfeitos, corrijamos enquanto é tempo. É fundamental que se faça isso. Exatamente. Tiago. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre as obras, porque realmente eu recomendo aos nossos amigos em casa, aqueles que gostariam de entender mais as questões do espiritismo, como funcionam os mecanismos de incorporação da mediunidade, os fenômenos mediúnicos, a reencarnação, qualquer assunto, é só escolher. A série Nosso Lar, ele é um curso completo sobre o espiritismo, toda a série, né? Desde Nosso Lar até o último livro, que é o E a Vida Continua, que também acabou virando um filme, né? E eu trouxe para os amigos, então, alguns apontamentos que eu acho importante, que era uma coisa que eu ainda não tinha o total entendimento e o conhecimento a respeito, que em 1980, mas muitas coisas, claro, são muito controversas, porque a gente hoje em dia, só para trazer uma historinha rápida, né? A gente vive num mundo em que existe alguns sites em que a gente coloca uma verdade, e existe um site que se chama E-Farsas para a gente descobrir se é verdade ou não é. Então, o que é verdade a gente tem bastante dificuldade para descobrir hoje em dia. Mas eu tenho certeza que todo o trabalho e a obra de Chico inspirou muitas outras pessoas a repetirem o modelo que ele fazia de caridade, né? Então, em 1980, os relatos são que já haviam 2.000 instituições de caridade que foram fundadas, mantidas pelas obras que ele cedeu os direitos à Federação Espírita Brasileira, né? E estão sendo mantidas por esse aporte financeiro que ele poderia ter recebido, e ele não quis um tostão. Quem já olhou a casa dele, né, tem na internet as fotos da casa dele, é incrível. Eu nunca pude ir, mas eu tenho certeza que é aquilo ali mesmo, uma coisa humilde, uma cama simples, né, um quartinho só para ele poder dormir, fazer as orações dele, é incrível, né? Essa é uma da parte das obras, é essa. O filme, que já foi televisionado, que foi bastante difundido, sobre as vidas de Chico Xavier, é o livro que o Marcel Souto-Maior fez, né, a respeito da vida do Chico, e ele gerou o filme Chico Xavier. E uma das coisas que me chamou muito a atenção dessa repercussão do filme é que, se vocês se lembram, e isso aí virou uma notícia muito famosa, de um ator da Globo, né, o Nelson Xavier, que interpretou o Chico na idade adulta ali, né, depois que ele já estava escrevendo os livros e psicografando. E aí ele era um ateu, confesso, não deixou de ser um ateu, porque na internet parece muito que ele se converteu e virou espírita, mas na verdade ele não foi. Mas ele disse que durante as gravações ele se sentia muito tocado, e é uma coisa que a gente sente, inclusive, para gravar esse programa, é isso que acontece, porque ele foi um ícone do espiritismo, ele trouxe uma mensagem muito forte para nós, né? Ele trouxe uma desmistificação de uma série de coisas que as pessoas aprenderam a partir das obras dele, e aí eu trouxe essa questão desse ator que foi tocado. Ele era ateu, a mãe espírita, mas ele nunca quis, né, nunca se preocupou com essas questões, o Nelson Xavier. E eu acho que uma das maiores mudanças de paradigma da nossa humanidade em relação ao espiritismo foi o filme Nosso Lar, né, porque aí ele explica
ele dá um detalhamento, e a produção do filme é muito fantástica, assim, aquela série de imagens bonitas de como é a colônia, de como é o umbral, e tudo isso choca bastante as pessoas, e eu tenho certeza que mudou a cabeça de muitas pessoas para começar a se preocupar com a nossa verdadeira pátria, né, que é o mundo espiritual. E eu acho que até para encerrar a minha parte, que eu acho a parte fantástica do Chico Xavier, esse legado que ele deixou, que o professor já tinha comentado, o quanto de conforto ele trouxe para muitas famílias que perdem os seus filhos quando são jovens, e que isso hoje cada vez mais aumenta, né, os jovens em acidentes de trânsito e uma série de outros fatores aí que levam a nossa sociedade a estar, né, num período de transição, e ela está bastante conturbada, mas a gente precisa manter o prumo, precisa manter essa fé, né? E Chico Xavier nada mais trouxe do que conforto para essas pessoas, e não cobrou um tostão, e mesmo assim as pessoas ainda querem achar elementos lá, a caligrafia, a assinatura. Isso é detalhe, né? A mensagem que ele traz, os detalhes de apelidos dos familiares. Mas as pessoas gostam de dizer que ele consultava as pessoas, ficava fazendo entrevistas durante 10 minutos. Isso tudo não faz o menor sentido. Não, primeiro porque o centro espírita onde ele trabalhava estava sempre lotado, né? Ele não ia nem ter tempo para entrevistar essas pessoas. Mas é uma coisa que foi fantástica e fez uma mudança na cabeça das pessoas em relação ao espiritismo. Então, nada mais justo do que a gente gravar esse programa para homenagear realmente esse ícone, essa pessoa iluminada que nos trouxe muito amor e muito carinho. Nós estamos no final do nosso programa, já nosso diretor nos informa que já estamos superando o tempo. A gente vai ter que gravar outro programa. É verdade. Para encerrar, professor Olimar, para a sua despedida, quem foi o Chico Xavier em sua última reencarnação? Só para encerrar. Eu sei que eu estou provocando. Porque existem assuntos que são polêmicos, mas este é uma questão de forma íntima, em função de uma série de evidências que não são, digamos assim, suficientes para algumas pessoas. Mas Chico, na sua última encarnação, teria sido Allan Kardec. Né? O professor Hipólito de Leon Rivail, após o seu passamento, o seu retorno ao plano espiritual, ele se manifesta, né? E espiritualmente deixa 2 mensagens dizendo que voltaria, que retornaria, porque ainda tinha necessidade de completar a obra, que ele não tinha tido tempo suficiente, porque na realidade ele trabalhou 15 anos como Allan Kardec. E, entretanto, há todo um trabalho das trevas no sentido de inviabilizar isto. E daí se muda endereço, se faz uma série de mudanças e transformações para preservar, proteger e para que vingasse essa planta, essa flor maravilhosa que foi o Chico Xavier. Mas é isto. Chico é efetivamente, para mim, a reencarnação do professor Hipólito Leon Rivail. Eu não sou uma voz isolada dentro deste movimento, não. Muito antes, pelo contrário. Senhoras e senhores, nós estamos encerrando o nosso programa Comunicando Espiritualidade, e no próximo domingo estaremos aqui novamente. Um bom dia para todos em nome desses 2 excelentes amigos que aqui estão. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa
sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Comunicando espiritualidade.